nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. É passada a noite, caros católicos, que viu a saída dos judeus do Egito, liberados da escravidão, atravessando a pé seco o Mar Vermelho. Noite em que os egípcios foram espoliados e os hebreus enriquecidos. É passada a noite que purgou as trevas do pecado com a coluna de luz. É passada a noite que deu de volta a graça aos que creem em Cristo, separados dos vícios do século e da escuridão dos pecados, unindo-os novamente à santidade que é Deus. É passada a noite em que, destruídas as cadeias da morte, Cristo vitorioso saiu dos infernos, do limbo dos justos. Passou a noite da qual está escrito: a noite se iluminará como o dia. A noite, nossa luz em nossas delícias de cristãos. A santidade dessa noite afugenta os pecados, lava as culpas, dá novamente a inocência aos que caíram e dá alegria aos que estão tristes. É a noite que afasta o ódio, que prepara a concórdia, a união de corações e curva os impérios para Deus. É passada a noite em que o céu se uniu à terra, em que Deus se uniu ao homem. Ó noite verdadeiramente santa, que sozinha mereceu conhecer o tempo e a hora em que o Salvador ressuscitou. Passou a noite que mudou verdadeiramente a história da humanidade, pois sem a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, vã seria a nossa fé. Passou a noite da ressurreição de nosso Senhor, sem que saibamos exatamente a hora e o tempo em que ressuscitou. Deus quis preservar-nos nesse mistério para que tivéssemos profunda reverência pela sua ressurreição, para reconhecermos que é algo totalmente sobrenatural, que supera as nossas forças e capacidades. Passou a noite que mudou a história da humanidade e que confirma tudo, absolutamente tudo, o que Cristo fez e ensinou. Que confirma toda a história da salvação desde Adão e Eva. Passou, caros católicos, a mais sublime das noites. Passou a noite que se assemelha às trevas mencionadas em Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa noite que passou, a noite de ressurreição, é efetivamente, caros católicos, como a segunda criação, mais admirável do que a primeira, como reza o padre no ofertório da missa, ao abençoar a água, que vai logo depois deitar no cálice. Deus, que nos criastes de modo admirável e que de modo ainda mais admirável nos redimistes. A nova criação em que Deus nos dá novamente, pelo altíssimo preço de seu sangue, aquilo que tínhamos gratuitamente recebido dele e perdido pelo pecado, a graça. A ressurreição de nosso Senhor, na noite que inicia o domingo, é o começo do 8º dia da criação. É o dia da redenção. Como cantamos agora há pouco e repetiremos ao longo de toda a semana, esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez, ou seja, toda a criação está orientada para esse dia de hoje. Toda a criação converge para o dia de hoje, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, dia em que foram vencidos a morte, o demônio, o pecado. Mas muito mais do que isso, é um dia em que triunfaram a verdade e o bem. Em que triunfaram a verdade com V maiúsculo, que é o próprio Deus, o próprio Cristo,
em que triunfou também o bem com B maiúsculo, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia do triunfo da bondade e do poder de Deus. É o dia em que Deus mostra de maneira clara como governa todas as coisas. É o dia em que o Cordeiro de Deus, Cristo, resgata as ovelhas que somos nós. É o dia tremendo entre a vida que é Cristo e a morte, que é o demônio e o pecado. E desse duelo, o Rei da vida, tendo morrido, reina agora vivo. Passou, caros católicos, a noite da ressurreição, passou a noite verdadeiramente santa e começou o dia do domingo da ressurreição. O que faremos nós diante dessa nova criação? Continuaremos com o velho homem ou nos revestiremos do novo homem na justiça e na santidade? Continuaremos com o velho fermento do pecado? Continuaremos com o velho coração dividido entre Deus e o mundo? Continuaremos com o velho fermento da lentidão no serviço a Deus? Continuaremos com o velho fermento das murmurações, das reclamações? Continuaremos com o velho fermento da falta de confiança total em Deus? Deus nos dá nesse dia da ressurreição, nesse dia da Páscoa, uma graça bem particular de fortalecimento da fé, de confiança, de alegria, de determinação da vontade para o bem. Uma graça de uma grande alegria toda sobrenatural, que nos dispõe realmente a seguir Cristo. Uma graça da certeza que o que importa é unicamente o céu, a vida eterna. Uma graça de certeza que não existe obstáculo intransponível para vivermos realmente como cristãos. A luz da ressurreição, caros católicos, brilha com tal fulgor, com tal intensidade no dia de hoje, que todas aquelas coisas que nos parecem tão pesadas e tão difíceis de aceitar no dia a dia, que todas aquelas renúncias e que todos os sacrifícios que às vezes nos parecem excessivos ao longo da vida, tudo isso, diante da luz resplandecente da ressurreição, se torna como um nada. O sepulcro está vazio, o sudário e as mortalhas já não envolvem o Salvador. A morte, o demônio, o pecado estão derrotados. Jesus nos precede no céu. Morramos com Ele, caros católicos, para o pecado e as insídias do demônio, e essa morte se faz a cada passo de nossa vida, na luta constante, apoiada inteiramente na graça, para nos mantermos fiéis a Deus. Teremos ainda quedas, mas que não sejam deliberadas, que sejam por mera fraqueza, por inadvertência, por falta de atenção, e que logo nos levantemos. Revistamo-nos do novo homem, na justiça e na santidade, na verdade. Revistamo-nos de nosso Senhor, temos em nós as mesmas disposições dele. Amar nosso Senhor, seguir nosso Senhor. Caros católicos, vamos ao céu. Feliz e Santa Páscoa a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.